Olá pessoal, meu nome é André Oliveira, eu estou aqui hoje para fazer a revisão da matéria Fundamentos de Economia 2. Nós vamos repassar os 10 primeiros tópicos da apostila, onde a gente vai falar sobre as contas nacionais, sobre os agregados econômicos e sobre as políticas econômicas, política fiscal, política monetária. Bom pessoal, para começar a nossa revisão, nós temos que entender que a Fundamentos de Economia 2 é uma matéria ligada à macroeconomia. A gente está falando sobre toda uma economia, todo um país, e a gente precisa, nesse momento, calcular e identificar o que as pessoas estão fazendo. A melhor maneira de fazer isso é identificar as contas nacionais ou a contabilidade nacional. O que cada um está fazendo, o que cada um consegue gastar, o que cada um consegue consumir de bens e serviços. Então a gente precisa nesse processo identificar os principais atores. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo? A gente pode fazer aqui um resumo, uma simplificação, onde num mundo ideal, num mundo simplificado, a gente vai ter 3 participantes. As famílias, nós vamos ter também as empresas, e aí as famílias, as empresas, elas estão relacionadas, aonde as famílias e as empresas vão trocar aqui o quê? Provavelmente as empresas vão contratar trabalho das famílias e nessa troca de trabalho ela vai pagar por esse produto, que são os trabalhos das famílias. Quando as famílias oferecem trabalho, elas esperam ser remuneradas por esse trabalho. Agora, uma vez que eles recebem dinheiro, as empresas vão oferecer produtos e elas esperam ser remuneradas por dinheiro. Elas vão vender produtos às famílias e a gente vê que existe uma relação circular. Ou seja, famílias oferecem trabalho, recebem dinheiro, as empresas oferecem produtos que a gente pode chamar de bens ou serviços e elas esperam receber dinheiro por esse produto. Mas existe mais uma entidade, mais um grupo de pessoas envolvidos nessa economia simplificada que a gente está criando aqui. Isso nada mais é do que um modelo básico, que é o governo. O governo está no meio disso tudo e quando o governo ele se envolve nesse processo, ele vai oferecer serviços para as famílias. O que eles vão oferecer para as famílias? Vão oferecer leis, vão oferecer educação, segurança e assim por diante. Mas ele tem que ser remunerado por esse serviço que ele presta e ele cobra dinheiro nesse processo. O governo também vai prestar serviço para as empresas. Quando ele oferece serviços para as empresas, ele vai oferecer regras, leis, segurança, ordenamento jurídico, tudo que ele possa oferecer para as empresas e ele precisa ser remunerado porque ele não pode prestar esse serviço de graça. Então, existe um ciclo de dinheiro sendo passado entre essas três entidades, e essas são as 3 principais entidades que a gente vai encontrar nesse mercado. Então, um modelo bem básico vai envolver famílias, governos e empresas. Tendo em mente esse modelo simplificado da economia, onde nós temos famílias, empresas e governo,
a gente precisa identificar tudo que é negociado entre cada uma dessas entidades para que a gente possa calcular tudo que existe na economia. Então, quando a gente começa a falar sobre economia, a gente vai querer falar sobre como alterar a economia, como fazer medidas para ajustar a economia e fazer com que ela seja a mais eficiente possível. Para que eu possa produzir políticas econômicas adequadas, eu primeiro preciso entender como o mercado está. E para isso acontecer, nós precisamos entender as contas nacionais. Então, as contas nacionais, a contabilidade do que é feito no Brasil, é o que a gente vai estudar agora. Então, os 5 primeiros tópicos, eles falam sobre as contas nacionais. Das contas nacionais, a gente pode entender de 2 maneiras. Existem 2 óticas. A primeira delas é a ótica da produção, ou seja, tudo que é produzido dentro do país. Tudo que é produzido e consumido dentro de um país. Se alguma coisa for produzida esse ano, mas não for consumida, ela não vai entrar para a nossa contabilidade. Tudo que virar estoque, ficar parado, isso não vai entrar para a nossa contabilidade. Então, todos os bens e serviços que são produzidos e consumidos, eles devem ser contabilizados. Essa principal métrica, essa primeira e principal métrica que a gente tem para utilizar a contabilidade nacional, ela tem um nome muito tradicional, muito conhecido. É o PIB, ou Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é uma medida muito interessante porque ele calcula tudo o que acontece dentro de uma economia. E aí ele fala sobre o PIB, sobre todos os bens e serviços produzidos e consumidos num país. Mas quem consome alguma coisa? A gente vai falar que as principais métricas a serem utilizadas são o consumo das famílias, que a gente vai representar pela letra C. Então, o PIB é tudo que as famílias consomem. Mas, quando as empresas consomem alguma coisa, elas consomem através de investimento. Então, o PIB é consumo mais investimento mais o gasto do governo. O PIB é só isso? Não. Mais exportação menos importação. Então, quando a gente fala sobre o PIB está contando tudo o que acontece dentro de uma economia. Ele é consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Essa é a ótica da produção, ou seja, a gente está utilizando tudo que é produzido dentro de uma economia. Uma vez que a gente olha para o PIB, uma vez que a gente olha para ele, a gente pode ter um foco diferente, a gente pode falar sobre só o que é demanda. O que seria a demanda? Demanda é tudo aquilo lá que as pessoas consomem, tudo que aquelas entidades que a gente relacionou aqui. Então, o que é demanda? A demanda é igual consumo das famílias mais investimento das indústrias, das empresas, mais gasto do governo. Espera aí, isso daqui está aqui em cima. A gente pode fazer uma simplificação e falar o seguinte, olha, PIB é igual tudo que é demandado mais todo o mercado externo. Não, tudo que a gente exporta e importa de bens e serviços. Tem um pouco mais que isso, né? A gente pode mandar rendas para o exterior, mas quando a gente fala sobre PIB, a gente está falando nesse momento sobre demanda, que é consumo mais investimento mais gastos do governo, mais exportação menos importação. Se aqui a gente falou sobre produção, aqui a gente falou sobre demanda, a gente tem que entender o seguinte, vamos assumir um mundo onde a nossa balança comercial, que é as exportações para o resto do mundo, menos as importações que a gente vai trazer do mundo, vamos assumir que elas sejam zero. Se isso daqui for zero, exportação é igual a importação,
e o resultado vai ser zero, a gente vai dizer que PIB é igual à demanda. Isso sempre acontece? Não, só quando a exportação for igual à importação. E quando isso não acontece, será que a demanda pode ser maior que o PIB? Sim. Se eu estiver importando mais do que exportando, essa relação aqui vai ser negativa e aí a demanda vai ser maior que o PIB. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não estou conseguindo produzir tudo o que eu preciso para atender as necessidades das famílias, das indústrias e do governo. Agora, se a minha exportação for maior que a importação, essa relação é positiva. E aí vai querer dizer que o PIB é maior do que a demanda. Demanda mais alguma coisa vai ser igual a PIB. Então quer dizer o seguinte, eu estou produzindo mais coisas do que a minha demanda está conseguindo consumir, e aí eu estou mandando isso para fora. Alguém está demandando esse produto. Então, quando a gente fala sobre ótica do produto, ótica da demanda, ela relaciona com o mercado externo? Sim, porque se eu precisar de mais do que eu produzo aqui internamente, eu vou poder importar. Se eu produzo mais do que é necessário, eu vou poder exportar. E isso não é um demérito. No Brasil, a gente é muito bom em produzir produtos agrícolas. Então, a gente exporta muito. Por quê? A gente produz muito mais do que a gente precisa. Então, isso aqui só representa uma realidade do que acontece no nosso mercado. Agora, uma vez que a gente já conseguiu identificar a nossa produção, a gente já conseguiu identificar o que está acontecendo no nosso mercado, a gente vai conseguir identificar as políticas que podem ser aplicadas, que podem ser utilizadas para que a gente possa ajustar o nosso mercado. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que o modelo utilizado, o principal modelo utilizado nesse momento, é um modelo chamado ISLM. Ele vai falar sobre a relação entre o mercado de produção de bens e serviços e o mercado financeiro. Porque existe uma relação aqui entre renda, produção, a gente fala ali que o PIB é igual à renda, e a gente está assumindo que existe um mercado financeiro que tem um custo de capital. E esse custo de capital, ou seja, a taxa de juros desse mercado, ela vai influenciar o que a gente decide fazer ou não. Se a taxa de juros for muito cara, se a taxa de juros for muito alta, hoje a taxa de juros do mercado brasileiro é de 6,5% ao ano. É a taxa chamada taxa Selic. Quando a gente fala sobre uma taxa de Selic de 6,5% ao ano, é uma taxa, historicamente, para o Brasil bastante baixa. Se você receber 6,5% ao ano, quer dizer, eu invisto R$100, no final do ano eu vou receber R$ 106,50. Se a gente aumentar essa taxa para 10%, 12%, 50%, isso quer dizer que se uma taxa de juros for de 50% ao ano, eu invisto 100 hoje, no final do ano eu vou ter 150. Se eu tiver uma taxa de 150, ela é muito mais interessante para os investidores do mercado financeiro. E a gente não vai confundir aqui os investidores do mercado financeiro com os investidores empresas. Quando a gente fala de investimentos lá, as empresas estão fazendo investimentos na sua capacidade produtiva. Eu estou comprando melhores produtos, eu estou comprando robôs para aumentar a minha produtividade, estou comprando um novo terreno para colocar ônibus que eu vou oferecer para novos serviços. Então, quando a gente fala de investimento nesse momento aqui, está ligado ao investimento financeiro. Eu coloquei R$100 para alguém rentabilizar isso a uma taxa de juros determinada. Então, quando a gente fala aqui sobre taxa de juros, se eu aumentar a taxa de juros, as pessoas vão ter mais vontade de deixar o dinheiro guardado. Se o dinheiro está guardado, eu não vou consumir. Então, se eu vou deixar o dinheiro guardado, isso não vai gerar PIB. Por quê? Não vai ser consumo de família, não vai ser investimento de empresa e também não vai ser gasto de governo. Por quê? Porque o dinheiro está guardado no banco. Mas uma vez que a gente fala sobre taxa de juros, será que ela pode ser interpretada de outra maneira? Também.
Se eu pego um empréstimo a 6,5% ao ano, eu vou ter que pagar uma parcela compatível com 6,5% ao ano. Se eu aumentar a taxa de juros para 50% ao ano, a parcela que eu vou pagar, ela vai ser consideravelmente mais alta. Então, se eu quero pegar um empréstimo para consumir alguma coisa, se eu aumentar a taxa de juros de 6,5% para 10%, 20%, 50%, isso quer dizer que vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil, as pessoas vão ter menos vontade de consumir. Então, existe uma relação entre taxa de juros e renda ou PIB. E a gente vai fazer essa relação aqui. Vamos colocar um gráfico e apresentar as principais curvas desse modelo. Bom, quando a gente tenta montar um gráfico, a gente vai fazer um gráfico onde existe informação sobre renda ou PIB e a gente vai fazer uma relação dessa renda ou PIB com a taxa de juros. Essa letra esquisita que eu estou fazendo aqui, porque realmente a minha letra é muito ruim, isso daqui é um R, assumam que isso é um R de taxa de juros. Quando a gente fala dessa relação entre renda e taxa de juros, entre Y e R, a gente pode colocar aqui qualquer curva que a gente quiser. A gente tem duas curvas iniciais, depois a gente vai encontrar uma outra que é sobre o mercado internacional. Mas as primeiras duas curvas são as curvas IS e a outra que a gente vai ver daqui a pouco é a curva LM. Quando a gente fala sobre a curva IS, essa curva ela está falando sobre investimentos e poupança. Por que investimentos e poupança? Porque toda vez que você tiver investimentos e poupança, quer dizer que você tem renda disponível para gastar. Tem uma relação direta com o mercado de produção. Então, quando a gente cria uma curva IS, ela é uma curva que ela tem uma relação negativa com a taxa de juros. Ou seja, ela é uma curva decrescente. Então, para uma determinada taxa de juros bastante alta, ó, muito alta, a gente vai ter uma produção baixinha. Então, essa produção é pequena, essa taxa de juros é alta. Se eu tiver uma taxa de juros mais baixa, eu vou ter uma taxa de juros mais baixa, eu vou ter uma produção mais elevada. Então, quanto maior for a taxa de juros, provavelmente eu vou ter menos produção. Quanto menor a taxa de juros, maior vai ser minha produção. Eles têm uma relação inversa, tá? Então, esse é o mercado de produção. Quando a gente fala sobre produção, a gente pode colocar toda a possibilidade de produção da nossa economia, ela está aqui. Então, para uma determinada taxa de juros, a gente vai encontrar um PIB ou uma renda determinada. Para uma outra taxa de juros, a gente vai encontrar um outro PIB determinado para essa taxa de juros. Muito bem, essa curva IS, ela vai falar sobre a nossa possibilidade de produção. Toda vez que a gente está falando sobre economia, toda vez que a gente está falando sobre macroeconomia, a gente está falando sobre definir a quantidade de dinheiro na economia. Uma vez que a gente coloca mais dinheiro na economia de uma maneira, a economia vai se comportar com mais gastos. Cada vez que a gente coloque menos dinheiro na economia, a economia vai consumir, vai produzir, porque ela tem menos gastos. Isso daí faz sentido. Então, o governo vai trabalhar aqui para tentar fazer políticas econômicas para que a gente possa mover tanto a curva IS, que a gente está vendo aqui, quanto a curva LM. A curva IS, que vai falar sobre a possibilidade de produção, ela vai ser impactada por uma política específica, que é a política fiscal. E se você quiser uma ajuda para tentar decorar isso, lembra que IS está dentro de fiscal. Muito bem. Então, o que é uma política fiscal? A gente está falando sobre o governo. Toda vez que o governo está falando de fiscal, está falando de as contas do governo, o quanto que ele gasta, o quanto que ele recebe. E o governo recebe dinheiro. Como é que o governo recebe dinheiro? Ele recebe através de tributos.
tributos a gente pode chamar, né, os específicos de impostos, contribuições ou taxas. Quando a gente fala dessa política fiscal, quer dizer o seguinte: quando o governo aumenta os impostos, eu tenho que pagar mais impostos, então eu vou ter menos dinheiro para gastar. Então, quando o governo aumenta impostos, ele está contraindo a economia. Então, essa é uma política contracionista. Quando a gente está falando sobre o governo, eu quero gastar mais, eu quero fazer mais obras, eu quero aumentar o salário dos servidores, essas pessoas que fizeram obras vão gastar mais. Esses servidores vão ter mais dinheiro para gastar. Uma vez que tem mais dinheiro, a gente consome mais. Então, quando acontece isso, quando a gente faz uma política fiscal expansionista, ou seja, o governo gastando mais dinheiro mais na nossa conta, o que acontece? A curva IS vai se mover. E ela, quando é uma política fiscal expansionista, ou seja, tem mais dinheiro, a curva IS ela vai para a direita e para cima. Quando a gente faz uma política fiscal contracionista, ou seja, a gente está tirando dinheiro da economia, a curva IS ela vem para a esquerda e para baixo. Então, olha, como é que fica? Para uma determinada taxa de juros, a gente vai ter diferentes níveis de produção. Aqui, ó, produção original, produção 2, política fiscal expansionista, e produção 3, que era a política fiscal contracionista. Bom, uma vez que a gente falou sobre a curva IS, que ela está falando sobre as possibilidades de produção de uma economia, e a gente falou que tem uma relação entre renda e taxa de juros, entre PIB e taxa de juros, então quer dizer o seguinte: a gente também tem um mercado monetário, a gente também tem um sistema financeiro onde são definidas essas taxas de juros. Então, quando a gente fala sobre taxa de juros, a gente tem uma outra curva, que é a curva LM. LM vem de uma sigla em inglês que é Liquidity and Money, ou seja, liquidez e dinheiro. A gente está falando sobre o mercado financeiro e a gente vai entender como é que ele funciona. Bom, se no mercado de produção a gente falou que taxa de juros e produção não é bacana, se você tiver uma taxa de juros mais alta, você vai ganhar mais para um determinado investimento e você não vai querer investir. Se com uma taxa de juros você vai pagar uma prestação mais alta e você não vai querer também consumir porque a prestação mensal ficou mais cara, no mercado financeiro é o contrário, né? Quanto mais a gente colocar a taxa de juros aqui, mais as pessoas vão querer investir no mercado financeiro, mais as pessoas vão querer deixar o dinheiro investido no banco. Então, a curva que a gente chama de LM, ela é uma curva diferente. Por quê? Porque ela é ascendente. Essa curva ascendente, ela mostra que para uma determinada taxa de juros, esse mercado trabalha com uma linha, né, de quantidade de dinheiro bastante baixa. Para uma taxa de juros mais alta, ele vai estar com uma solução melhor. Então, ele vai ter mais vontade de investimentos em sistema financeiro. Quando a gente fala sobre a curva LM, então a gente tem que falar sobre a política que vai impactar essa curva. E a política que fala sobre a curva LM é a política monetária. Se na política fiscal a gente impactava na curva IS, fiscal IS, na política monetária a gente está falando sobre a curva LM. Se a gente for tentar decorar isso daqui, a boa dica que eu faço é... Então, LM monetária. Muito bem. Quando a gente está falando sobre política monetária, toda vez que eu colocar mais dinheiro na economia, a LM vai se deslocar. De novo, para onde que ela vai se deslocar? Para a direita. Toda vez, então, que eu faço uma retirada de dinheiro da economia, toda vez que eu tiro dinheiro da economia através de uma política monetária, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a política monetária, vai impactar como na minha LM? A LM ela vai para a esquerda. Então, percebam bem, toda vez que a gente está falando sobre a IS,
Quando a gente fala sobre política fiscal expansionista, a IS vai para a direita. Então, expansionista sempre para a direita. A IS vai para cima e para a direita. Quando eu falo sobre política monetária expansionista, mais dinheiro, a LM, ela também vai para a direita, só que para baixo. Política contracionista, as curvas vão para a esquerda. Como é que o mercado financeiro coloca e tira dinheiro da economia? Como é que a gente faz política monetária? A gente pode fazer de várias maneiras. Uma delas é colocando mais dinheiro na economia através de emissão de moedas. A gente pode fazer também o mercado de open market, de dívida, títulos da dívida. O que são dívidas? Toda vez que o governo não tem dinheiro para pagar algum tipo de obra ou pagar seus funcionários, eles até outro dia eles poderiam emitir dívida. Isso daí não é mais tão comum, mas a dívida existe. Toda vez que alguém precisa de dinheiro, ele vai captar dívida com outra pessoa. Então, o que acontece? Quando o governo precisa de dívida, ele vem, oferece uma regra de pagamento e fala assim, ó, me dá o dinheiro, eu vou utilizar para mim e daqui a 1, 2, 5, 10, 50 anos eu te pago esse dinheiro. Então, toda vez que você entrega dinheiro para o governo através de dívida, quer dizer que você está entregando dinheiro para o governo, você está tirando dinheiro da economia. Toda vez que o governo paga essa dívida, ele está devolvendo dinheiro para a economia. Então, dívida é uma maneira da gente controlar a quantidade de dinheiro. As outras duas maneiras da gente fazer controle de moeda, controle de quantidade de dinheiro, são o compulsório, que é um imposto utilizado para controlar a quantidade de dinheiro na economia. Ou seja, toda vez que alguém deposita um dinheiro no banco, parte desse dinheiro tem que ser recolhido para o Banco Central. Ou seja, se o banco receber 100, ele vai ter que pegar uma parte disso e deixar lá no Banco Central. Por que isso acontece? Porque se eu deixar uma parte ali no Banco Central, eu vou ter menos dinheiro para emprestar. Então eu vou reduzindo a quantidade de dinheiro na economia toda vez que o dinheiro volta para o banco. E existe o redesconto. O redesconto é o seguinte, é um empréstimo que nós fazemos para bancos. Toda vez que o banco precisa de dinheiro porque ele está com dificuldade, a gente cobra uma taxa e esse é o redesconto. É uma taxa alta. Então essa é uma maneira também da gente controlar a quantidade de dinheiro na economia. Então se a gente falou sobre a curva IS, que ela vai falar sobre todas as possibilidades de produção, e a gente falou sobre o mercado financeiro, o mercado monetário, a gente nesse momento então tem que fazer a união dessas duas curvas. Essa é a curva IS, que ela tem uma relação negativa com taxa de juros, quanto mais alta, menos produção. E a gente tem uma curva LM. Essa curva LM fala sobre o mercado monetário. E isso é muito importante. Quando a gente tem uma curva IS e uma curva LM juntas, a gente vai encontrar um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção ele é muito importante porque ele fala qual é o equilíbrio doméstico do mercado. Então, internamente, a gente encontrou que esse mercado tem uma série de possibilidades e esse mercado, essa curva, tem uma série de possibilidades. Mas só uma dessas possibilidades está em equilíbrio das duas, da IS e da LM. Então, essa deve ser a taxa de juros do mercado e essa deve ser a renda de equilíbrio desse mercado. E é importante que a gente sempre trabalhe com essas duas curvas, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E com as políticas econômicas, a partir daqui, a gente começa a fazer sentido. Por quê? Eu vou fazer uma política fiscal expansionista. Política fiscal tem a ver com a IS. Se ela é expansionista, ela está indo para a direita. Então, política fiscal expansionista. O que aconteceu com a taxa de juros e com a renda? Olha, a taxa de juros estava aqui, a renda estava aqui. Agora, a gente tem uma taxa de juros mais alta e a gente tem uma renda mais alta. Então, a política fiscal expansionista quer dizer que a gente colocou mais dinheiro através de mais gasto do governo ou menos impostos. Isso é fiscal.
Quando a gente faz isso, a gente fez uma política fiscal expansionista e aumentou a renda? Aumentou. Aumentou a produção? Sim, mas ela teve um impacto também no aumento da taxa de juros. Essa é uma maneira da gente identificar. Podemos fazer algum estudo sobre como é que vai ser a política monetária expansionista? Sim, vamos fazer isso agora. Então, quando a gente faz uma política fiscal expansionista, a IS vai para a direita e a gente aumenta a renda e a taxa de juros. Agora, quando a gente faz uma política monetária expansionista, ou seja, eu estou colocando mais dinheiro na economia através de aumento de quantidade de dinheiro, emissão de mais moeda, redução do compulsório, pagamento da dívida para a população, tudo isso é política monetária expansionista. A LM também vai para a direita. E como é que ela vai para a direita? Ó, LM. Então essa é a LM linha. A gente estava no equilíbrio aqui, onde a gente tinha uma taxa de juros e renda. Olha o que aconteceu, olha que interessante. Quando a gente coloca mais dinheiro na economia através da LM, quer dizer que eu aumento também a quantidade de produção, a gente aumenta a renda da economia, mas a gente consegue reduzir a taxa de juros. Isso é melhor, é pior? Não tem como a gente definir, depende do que a gente precisa num determinado momento. Às vezes a gente precisa aumentar a taxa de juros, às vezes a gente precisa diminuir a taxa de juros. A gente ainda não consegue concluir com essas ferramentas qual é a melhor para cada situação. Mas essas são as duas possibilidades. Política fiscal expansionista, política monetária expansionista. Nós também temos as políticas fiscal e monetária contracionistas. Recomendo que vocês deem uma olhada. Existe uma tabela lá na apresentação, lá na apostila de vocês. Isso vai ser muito interessante para ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão e boa sorte nessa V1.